O Palavras Benditas de hoje está a partir do Evangelho de Mateus, no último capítulo do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 28, quando Jesus dá a última instrução, digamos assim, enquanto ele está voltando para a casa do Pai. Mateus, capítulo 28. Os últimos versos vão dizer assim: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem estes novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei e lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Depois que Jesus pacientemente caminhou com seus discípulos, revelou-lhes a vontade do Pai, demonstrou como viver uma vida digna do reino, como viver uma vida digna de ser chamado cristão, ou seja, seguidor de Cristo. A última coisa que ele diz é, tendo em mente que os discípulos haviam aprendido com ele, especialmente porque nos últimos 40 dias depois da ressurreição, Jesus ficou com seus discípulos ensinando-os. E agora os discípulos estavam mais aptos a entenderem do que se tratava o reino de Deus. Antes da morte de Jesus, eles tinham em mente que Jesus era o Messias, mas que estabeleceria o reino na terra e que eles seriam agora vingados da tirania, digamos assim, do governo de Roma, sob o qual eles se encontravam. Mas agora eles seriam cidadãos livres de uma nação deles mesmos, independente de Roma e de outros poderes. Então eles andavam com Jesus, viam os milagres, mas eles eram muito desatentos à realidade sobre a qual Jesus falava, sobre o que realmente Jesus ensinava. E é possível que noutros momentos eu também já tenha chamado a atenção aqui no Palavras Benditas sobre como muitas vezes nós somos desatentos ao que realmente significa a palavra de Deus, as instruções do Senhor. Muitas vezes nós somos pautados pelas tradições humanas, nós somos pautados pelas nossas convicções, e as nossas convicções nem sempre pautadas na palavra de Deus. Nós somos pautados pelos nossos preconceitos, pelas nossas ideias e em fundamentos humanos, mas não estritamente na palavra de Deus. E isso nos impede de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Mas depois que Jesus passa pela cruz, e os discípulos passam por todo aquele susto, aquele medo, aquela decepção, aquela frustração, eles são convidados por Jesus para estarem com ele outra vez. E agora Jesus tinha maior condição de dizer-lhes o que significou tudo o que viveram, para que eles agora tivessem um entendimento renovado sobre a proposta de Jesus para o reino. Um reino que falava de humildade, que os que se tornaram seguidores de Jesus, em lugar de serem servidos, deveriam ter a disposição de servir, de amar, de dividir, compartilhar, de ir além. E agora, por fim, depois de todo aquele tempo pós-cruz, que foram os 40 dias de Jesus com seus discípulos antes de voltar para o céu, ele vai dizer: ide e ensinai todas as coisas que vos tenho ensinado, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero considerar com você a necessidade que nós temos, enquanto cristãos, de levarmos a outras pessoas a nossa experiência com Cristo. Nós focamos muito em nós mesmos, é da nossa natureza, prestar muita atenção, dar muita atenção e nos ocuparmos demais com nós mesmos. Isso tem o seu lugar, mas não na proporção que nós fazemos. Parece que nós queremos um Cristo só para nós, uma experiência com Cristo só para nós, e não nos damos conta de que um pedido de Jesus
ou uma ordem de Jesus para os seus discípulos é que estes ensinem o que vivem e o que sabem. Ensinem. Essa é uma proposta que eu e você precisamos tomar para nós como responsabilidade no reino de Deus. Há um mundo carecendo conhecer Jesus. Há um mundo querendo entender melhor do que nós estamos falando quando dizemos ser cristãos. Há um mundo que carece ver a luz que brilha em nós. Há um mundo carecendo conhecer a palavra de Deus, os ensinos de Deus, o assim diz o Senhor. Cristãos que não ensinam são infrutíferos. Cristãos que não compartilham o que sabem e o que vivem com Jesus Cristo produzem pouco fruto. Apenas um fruto para consumo pessoal, talvez. Mas quando Jesus Cristo diz aos seus discípulos, ide e fazei outros discípulos, ele está dando em seu último momento presencialmente ali, corporeamente com os seus discípulos, a direção que deve seguir todo aquele que o aceitou como Senhor e Salvador. Quer ver? Em casa, o nosso terreno, nosso campo missionário em casa. Pais devam fazer dos seus filhos discípulos, tanto quanto são discípulos também de Jesus. Pais devam considerar ensinar aos seus filhos o que seja uma vida cristã, pela prática e pela palavra também. Pela prática de uma vida que demonstra aos filhos como é viver para Cristo, como é ser cristão. Às vezes nós nos esquecemos que temos filhos olhando para nós e espelhando-se nas nossas atitudes. Tem filhos olhando para nós para verem se o nosso cristianismo é real ou é um cristianismo de fachada. É um cristianismo daqueles que fica bonito para outros verem lá fora, mas que dentro de casa não é verdadeiramente cristianismo. Os filhos estão olhando para os pais, procurando ver no rosto dos seus pais a alegria de serem cristãos. O sorriso de quando declaram que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, o Deus eterno, eles procuram ver no nosso semblante se o nosso semblante acompanha a verdade que nós declaramos em palavra. Ainda que muitas vezes também nossos filhos estejam esperando ouvir as nossas palavras. Se são palavras que testificam do amor, da misericórdia, da graça e do poder de Jesus. Nossos filhos estão esperando ver, muitas vezes, se o nosso trato dentro de casa é cristão. Se as nossas expressões, nossas atitudes, a nossa relação dentro de casa, se ela carrega alguma coisa de ser cristão. É nossa intimidade, é onde somos o que somos e o que temos sido para os que estão dentro de casa. Tem mulheres casadas com homens que não são cristãos e passam por duras provas. Eu sei, é tão mais difícil. É um ambiente tão mais complicado, muitas vezes, para você demonstrar o seu cristianismo abertamente, se a outra pessoa já disse não, não quer ouvir, pensa diferente, entende diferente, mas é justamente no ambiente hostil que deva prevalecer a nossa fé e o nosso cristianismo. Jesus esteve sempre num ambiente hostil. Até a convivência de Jesus em família carregava uma certa hostilidade. Inicialmente, é dito que os irmãos de Jesus não se familiarizaram com o ministério dele. Só depois, muito tempo depois, é que eles foram convertidos de que Jesus Cristo era realmente o Senhor e Salvador e que era o seu irmão. Estar casado, conviver com pessoas que não são cristãs, que têm fé diferente da nossa, que pensam diferente do que nós pensamos, que creem diferente do que nós cremos, provoca muitas vezes um ambiente hostil.
Claro que há a diferença daqueles que, com educação, com respeito, convivem muito bem com essas diferenças, mas não são todos assim. Porém, é na hostilidade também que nós devamos considerar ser e viver realmente como cristãos. Sendo necessário dizer que o nosso cristianismo não vai aparecer pela dureza das nossas palavras, pelas nossas críticas e repreensões, pela nossa vontade de enfiar goela abaixo o que nós cremos para o outro. Não. Mas como é que Cristo demonstrava ser Ele quem era entre os que com hostilidade o recebia ou o expulsava de sua presença? Jesus era simplesmente quem Ele era. Jesus não ficava ofendido, ressentido e saía dali chateado, intrigado, com raiva. Ele continuava sendo ele mesmo. Ele sabia da sua missão. Ele sabia que os corações eram duros mesmo, que não queriam saber, que não queriam entender, mas Jesus também sabia que no meio da multidão sempre haveria alguém com o coração disposto, sedento, desejoso de ouvir. Jesus sempre soube que ainda era possível movimentar-se no meio daquelas pessoas, ou mesmo saindo de a multidão e falando com uma única pessoa, como fora a experiência dele com a mulher samaritana e tantos outros. Jesus sabia o que era se dirigir à multidão, ser aceito por muitos, ser rejeitado por muitos. Também sabia o que era ser procurado particularmente, atender particularmente e cuidar de uma vida que seja, para que uma vida transformada pudesse considerar a outros ser transformado também pelo Messias que encontrara. A mulher samaritana foi assim. Estava sozinha no poço, perto do meio-dia, para que ninguém a visse carregando os seus preconceitos, mas também sendo alvo dos preconceitos dos outros. Ela não queria se encontrar com ninguém, por isso tal hora, por isso tal momento. Pobre mulher, não sabia que encontraria Jesus, o Salvador do mundo. E Jesus ali, no momento particular com aquela mulher, revela grandes, grandes verdades do reino para ela. Ele chega a dizer que o Pai procurava adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Quebrando preconceitos, ele faz com que aquela mulher se dê conta de quão necessitada era ela de abrir mão dos seus preconceitos, das suas ideias preconcebidas, da sua vergonha também de ser tida como pecadora, porque agora ela estava diante do Salvador do mundo. E aquela mulher volta para o seu lugar, para sua vizinhança, e conta o que ela viveu, o que ela viu, e atrai outros para vir conhecer a Jesus também. Todo verdadeiro missionário, diz Ellen White, todo verdadeiro missionário, melhor, todo cristão, nasce no reino de Deus como missionário. Ela volta e ela não faz nada demais. Ela só volta para contar o que foi o encontro dela com Jesus, o que ela sentiu, o que ela viu, o que ela ouviu do Messias que ela acabara de encontrar, Jesus. Não é nada demais evangelizar. É simplesmente contar de que nós fomos encontrados pelo Salvador. Mostrar na vida prática, mas contudo de uma alegria que parte de um coração que se deu conta de que foi salvo, que foi encontrado, que foi amado, que é amado pelo Senhor. Eu penso às vezes que a maior parte dos cristãos não se sente amada por Cristo. Porque a maior parte dos cristãos não tem compromisso com a pregação do Evangelho. E como sabemos? Sabemos que as igrejas passam anos e anos e elas mal crescem, porque alguns entram como outros saem, mas não se multiplicam. Não são todas as pessoas que, quando são consultadas a respeito de terem dado estudos bíblicos, terem evangelizado, terem falado de Jesus, não são tantos cristãos que declaram que fizeram tal coisa. Há muitos cristãos mais preocupados com o próprio eu, com as suas ideias, com suas vontades, com seus prazeres,
Assim, bem parecido com aqueles que não têm compromisso com o reino de Deus e vivem as suas vidas, tocam as suas vidas, ganham o seu dinheiro, divertem-se, brincam, nesse tempo de agora, obviamente, com as diferenças. Mas, mesmo agora, a nossa fé está sendo provada, o quanto nós estamos dedicados ao reino, a começar pela nossa convivência dentro de casa. O quanto nós invocamos o nome de Deus, e quanto nós estamos atentos a conhecer a Deus, e o quanto nós compartilhamos do espírito do cristianismo dentro de casa. Como nós servimos uns aos outros, como nós amamos uns aos outros dentro de casa, é um grande exercício. Ainda que saibamos que Jesus Cristo tenha dito que é fácil amar os seus, difícil é amar os inimigos. Mas em tempos como agora, em tempos tão difíceis, quando o amor está se esfriando, o primeiro lugar onde nós vemos amor frio é dentro de casa. O primeiro lugar onde percebemos que o amor está minguando é dentro de casa. Os casais se afastando, as famílias desconectadas, cada um no cômodo da casa, cada um com sua vida paralela, sem ser família de verdade. Sem haver intimidade de verdade, sem aquele olho no olho e aquela conversa boa ao redor da mesa ou no sofá de casa. Faltam essas conexões. Faltam filhos sendo instruídos pelos seus pais. Faltam amigos conhecerem a sua experiência com Cristo. E qual tem sido a sua experiência com Jesus? O que você vive com Ele que seja tão bom ao ponto de você dizer a outras pessoas do que você tem vivido com Jesus? Não seria o caso de nós impactarmos a vida de outras pessoas, contando e vivendo a alegria de sermos cristãos e cristãs? O fato de sermos salvos não é suficiente para nós dizermos a outras pessoas como é bom viver a esperança, viver pela graça, viver pela fé, viver como quem realmente considera ter encontrado o maior dos tesouros. E vejo tanta gente angustiada para realizar seus sonhos, para fazer e acontecer. E está tudo certo com isso. Mas são tão diferentes quando precisam dizer ou quando são levadas a pensar ou a falar a respeito de que planos elas têm em relação ao reino de Deus. Parece que às vezes nós vivemos vidas paralelas. Uma coisa é o meu trabalho, o meu dia a dia, outra coisa é a minha relação com Deus. Sendo que se nós estamos em Deus, Deus está em nós, se há o Espírito de Deus em nós, a nossa perspectiva de mundo e a nossa relação com todas as outras áreas da vida, elas serão dirigidas pelo Espírito, pela espiritualidade, pela minha maturidade em Cristo, pela minha compreensão do reino. Isso muda tudo. A compreensão do reino e uma experiência real com Jesus muda o nosso jeito de se relacionar com a vida, com as pessoas, com os sonhos, com a profissão, com a recreação, uma simples brincadeira. Ela é impactada por termos ou não termos o Espírito de Deus. Isso precisa ser carregado de alegria, de bem-estar, de paz, de amor, de leveza. Mas é uma vida que comunica ter Jesus Cristo como centro da sua experiência. E tendo como base o texto que eu li inicialmente, do capítulo 28 de Mateus, que nós chamamos de grande comissão, é quando Deus envia os discípulos para fazer o que ele considera ser importante, e é quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, é que Jesus Cristo voltará. Estamos mesmo comprometidos com a volta de Jesus Cristo? Estamos mesmo preocupados com a volta de Jesus Cristo ou ocupados em perceber os sinais da volta de Jesus Cristo? Bom, a toda hora nós ficamos
discutindo, e é bom que o façamos também, se este ou aquele outro ocorrido é um sinal da volta de Jesus Cristo. Os gafanhotos dizem respeito à volta de Jesus Cristo? Perguntam alguns. A pandemia diz respeito a um sinal da volta de Jesus Cristo? Perguntam as multidões. O que está acontecendo na política, no mundo econômico, todo esse movimento que impactou o mundo e continua agora com seus desdobramentos, nós podemos ver nisto sinais da volta de Jesus Cristo? Perguntamos nós. E são perguntas legítimas sobre um evento que nós esperamos, a volta de Jesus. Mas nós nos esquecemos que o grande sinal para a volta de Jesus é, na verdade, o cumprimento da pregação do Evangelho. Se o mundo for evangelizado, se a palavra for pregada, se os testemunhos dos cristãos impactarem o mundo, se a experiência cristã for na direção de compartilhar o Evangelho do Reino, quando o Evangelho do Reino for pregado, então virá o fim, disse Jesus. Se nós estamos tão cuidadosos em perceber os sinais da volta de Jesus Cristo, nós deveríamos estar mais ainda responsáveis no cumprimento da missão que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, a que o Evangelho fosse anunciado, fosse pregado, que fossem feitos discípulos, que este Evangelho fosse levado a todo o mundo, a todas as nações. E a sua vida é capaz de impactar as nações? Sim, a sua vida é capaz de impactar as nações. Uma vida de cada vez, impactando o mundo. Uma vida de cada vez, testemunhando de Jesus Cristo. Mas acontece que isso só acontece em nós quando nós verdadeiramente consideramos que Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Tudo parte de Jesus. Minha vida parte de Jesus. Meu casamento, a educação dos meus filhos, ter ou não ter filhos, minha vida, minha missão de vida, viver uma vida que glorifique, que aponte, que anuncie, que quem se move em mim é Cristo. Tenho os meus defeitos, tenho os meus pecados, mas tenho o mover do Espírito Santo para me santificar. Tenho o mover do Espírito para me mudar e me moldar. E enquanto o Espírito Santo vai trabalhando em mim nesse processo de santificação, também estará me movendo para ser uma testemunha viva, para que o mundo saiba que como uma miserável como eu for encontrada por Jesus, considerada por Jesus, qualquer um pode também. Os miseráveis precisam contar como foram encontrados por Jesus Cristo, que de miseráveis foram feitos filhos do Deus Altíssimo? Como gente como nós foi encontrada por Jesus? Se fomos encontradas por Jesus, se gente como nós, gente pecadora, gente difícil, gente que é dura de coração, mas quando Jesus encontrou uma oportunidade, ele aproveitou e está trabalhando dioturnamente para nos santificar, já que pelo seu sacrifício nós fomos justificados, agora pelo seu Santo Espírito e pela nossa intenção, dedicação e entrega ao reino, nós vamos sendo moldados segundo a bondade de Deus. E nesse processo de santificação inclui-se aí evangelização, pregar o Evangelho. Mulheres, preguem o Evangelho de Jesus Cristo. Do seu jeito, a sua maneira, com o que tens nas mãos. O que você sabe fazer? Pregue fazendo. Você sabe cozinhar? Cozinhe para a glória de Deus. Você sabe falar em público? Fale para a glória de Deus. Você é uma mulher que tem se dedicado a cuidar dos seus filhos? Esse é o ministério dos ministérios. Você pode nunca pregar um sermão,
Mas você pode entregar para o reino de Deus grandes homens, profetas, boca de Deus para anunciar o evangelho. Porque um dia teve uma mãe piedosa que contou-lhes de Jesus Cristo, que os ensinou a amar a Jesus Cristo, e eles foram entregues para ser boca de Deus na terra. Há pessoas que nunca pregaram um sermão, nunca fizeram uma viagem missionária, mas puseram no mundo missionários para a glória de Deus. É a dedicação de cada um de nós com o que temos nas mãos para fazermos. Façamos. A gente pregando nas redes sociais, as jovens e adolescentes se movimentando porque o Espírito de Deus está agindo e sabe-se que o Espírito do Evangelho no coração de cada um é a mola mestra para fazê-la prosseguir. E o processo de santificação ainda mais progride, porque quando nós vimos outras pessoas serem transformadas pelo Evangelho, a nossa fé é fortalecida. Mas sabe quando é que a nossa fé morre, definha, se enfraquece? Quando nós não temos em mente o cumprimento da missão. E somos apenas consumidores da palavra. E esta palavra é para autosserviço, mas não promove dali aquilo que deva ser a vida do cristão. Uma vida em movimento para salvar, para abençoar, para apressar a volta de Jesus. Porque quando o evangelho do reino for pregado, Jesus virá. É certo que o Senhor tem o seu tempo, tem o seu momento para chegar. Mas é o apóstolo Paulo quem diz, o apóstolo Pedro e todas as iniciativas cristãs que vão nos chamar para nós vivermos o evangelho apressando, anunciando a volta de Jesus. Então que hoje você tenha em mente tirar um tanto dos seus olhos do seu próprio eu. E ouvir o que Jesus Cristo disse a respeito de ir e anunciar o que Jesus Cristo tem feito por você. Ou o Senhor não tem feito nada. Ou Jesus não tem história com você. Ou você não tem nada para dizer da sua convivência com Cristo. Da sua experiência com Cristo, não tem nada. Não tem o que dizer do seu encontro com Jesus. Então não houve encontro com Jesus. Porque quando há encontro com Jesus, ninguém sai dali da mesma maneira. Ninguém sai da presença de Jesus do jeito que chegou. Todos têm alguma coisa a dizer. Não dá para viver uma vida de cristão sem uma experiência real e dizer ser cristão, porque é impossível não demonstrar frutos quando nós nos encontramos com Ele. Pense nisso. Desenvolva a sua experiência com Cristo. Ouça o que Jesus Cristo disse. Ide e ensinai. O que você tem para ensinar sobre Jesus? O que você tem para ensinar sobre o reino? Ensine, compartilhe. À medida que você vai fazendo isto, a sua fé vai se tornando robusta, você será fortalecido, fortalecida, você viverá a alegria de estar fazendo o que Jesus Cristo disse. Ide e ensinai. Ensinai todas as coisas que vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as coisas, todas as ordens que eu lhes dei. Bendito seja o nome de Deus que conta comigo e com você para anunciarmos o reino. Bendito seja o nome do Eterno. O último texto do Evangelho de Marcos diz que quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Muitas vezes nós estamos esperando os sinais para crermos
como os Tomés da vida. Querem ver para crer. Os discípulos, quando aprenderam a verdade que eles ainda não haviam compreendido com Jesus, entenderam a missão propriamente de cada um deles, Jesus Cristo volta para a glória e os seus discípulos seguem por toda parte, cheios do Espírito Santo, para anunciar o reino. E o Senhor cooperava com ele. Enquanto você trabalha, o Senhor coopera. É quando você trabalha que o Senhor coopera. Se você cruzar os braços, o Senhor também cruzará os braços, esperando que você creia que Ele disse o que está dito, esperando que você confie no que Ele disse e que está escrito, confiando que você ouviu e que está disposto a obedecer. Enquanto você trabalha, o Senhor coopera. Enquanto você está atuando para o reino, para abençoar, para compartilhar, para ser mão de Deus, para estendida ajudar, para levantar os caídos, para levar um sorriso aos tristes, para considerar o amor ao próximo na prática. Enquanto você age, o Senhor manifesta a sua misericórdia e coopera. Para o reino de Deus crescer, o Senhor coopera. Mas você fica daí esperando milagres. Você fica daí esperando sinais. Você fica daí esperando que o Senhor faça tudo. Você não faz nada pelo reino. Nem dentro de casa, nem fora de casa, nada. O Senhor quer cooperar. Quando nós também cooperamos com o Senhor. E os discípulos foram, o Senhor cooperando com eles, sabe o que os discípulos viveram? Enquanto o Senhor cooperava com eles, confirmando a missão com muitos sinais. Você coopera com o Senhor coopera com você. E enquanto um coopera com o outro, há sinais de que Deus está presente, de que Deus está atuando, de que a missão que nós estamos cumprindo é em nome de Deus. Mas tem gente esperando milagre, sinal, que Deus se mova, que Deus faça isto ou aquilo, mas elas não fazem nada. Não fazem nada além de reclamar, ou não fazem nada além de cruzar os braços e esperar que os outros façam. Elas não fazem nada. Ou elas deixam a vida correr e estão preocupadas com se divertir, com sei lá o que das quantas que fazem aqueles que estão dispersos da grande missão que o Senhor deu aos cristãos. Mas fato é que o verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como evangelista. E evangelizar é dizer quem é Jesus, o que ele faz, mas especialmente o que ele fez na sua vida e convidar outros para conhecê-lo também. É testemunhar de como Deus é bom. Mas da lei da minha vida só tem problemas, só tem dificuldades. Mostre às pessoas a fé de alguém que crê num Deus todo-poderoso, mesmo quando está passando por duras provas e aflições. A nossa fé não é para os dias de sol. A nossa fé é para os dias sombrios mesmo. Para que nós precisamos de fé quando temos dinheiro, saúde, quando tudo vai bem? Para que serve a nossa fé? Fé é para os dias difíceis. A grande surpresa, até para as potestades do inferno, é como eu e você temos fé para os dias difíceis, para as provas, para as provações. Para um tempo de calamidade como estes, o inferno fica desesperado. Como é que um cristão crê desempregado? Como é que um cristão continua crendo e adorando a Deus, louvando a Deus, doente, acamado? Como que louva a Deus, adora ao Deus dos céus, tendo enterrado um ente querido? Como? O inferno fica humilhado, destroçado, envergonhado, desonrado. Quando um cristão é perseverante na sua fé, com casamento ou sem casamento, com filho ou sem filho, de qualquer maneira,
Ide anunciai Jesus na sua vida. Ide anunciai a sua fé. Ide e mostre o quanto Jesus Cristo é o centro da tua vida, da tua experiência. Ide, e enquanto você estiver a caminho, trabalhando para o reino, o Senhor cooperará com você e haverá sinais da presença de Deus na sua vida. Ele cooperará com sinais, milagres. A atuação de Deus será efetiva. Mas levante e trabalhe para o reino. Levante e trabalhe para a glória de Deus. O que você faz com o seu dinheiro, o que faz com o seu trabalho, o que faz com seus dons, o que faz com as suas habilidades, o que faz com a sua vida inteira, o que faz com a sua família, o que faz com você mesmo, com você mesma. Tudo isso é pregar o Evangelho. Tudo isso é dedicar-se ao reino. E enquanto você trabalha, o Senhor coopera e há sinais e maravilhas da presença de Deus. Quando você trabalha, o Senhor trabalha junto. O Senhor está contigo. E ele conclui lá em Mateus ainda dizendo: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer ter a companhia de Jesus? Trabalhe para o reino. Quer ter a companhia de Jesus? Anuncie Jesus para outros. Quer ter a companhia de Jesus? Então leve Jesus para ser conhecido de outros, e o seu nome será conhecido no céu, como quem com os pés se move nesta vida para anunciar sobre os montes, como diz Isaías, as boas novas. Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus se mova na sua vida e te leve a ser um homem e uma mulher comprometido com o reino, não somente com seus prazeres, seus sonhos, suas realizações, seus medos, seus traumas, suas agonias. Tudo isso no reino de Deus é curado, é transformado, é mudado, a visão de mundo é outra, é a partir de agora, é a partir de hoje, é daqui para frente, é para o reino, pelo reino e no nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Tudo ganha novos ares, tudo é diferente, tudo é novo, tudo é profundo, tudo é amplo. As minhas escolhas, a minha perspectiva, as minhas expectativas, todas elas são postas do reino de Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, desperta teus filhos para pregar o Evangelho. Desperta teus filhos, desperta-nos, meu Deus, para fazermos a tua vontade, cumprirmos o ide e anunciai. Para isto nos batiza com o Espírito Santo, como fora com os discípulos. Eles foram e anunciaram cheios do Espírito. E pelo poder do Espírito Santo, fizeram outros discípulos, e aqui estamos nós. A tocha do Evangelho foi passada a nós, está em nossas mãos, é verdade, Senhor, e nós te agradecemos por isso. Nós glorificamos o teu nome por ter nos dado o privilégio de recebermos a tocha do Evangelho. Agora ajuda-nos pelo Espírito Santo a passarmos a outros, para levarmos a tua palavra a outros, para levarmos a alegria de sermos teus filhos a outros, no mundo que está doente, cansado, no mundo que está tão devoto ao pecado. Ajuda-nos, meu Deus, ajuda-nos, meu Pai, batizando-nos com o Espírito Santo, sendo conhecedores da tua vontade, da tua mensagem. Leva-nos a sermos missionários teus. Fica conosco, coopera conosco, realiza os teus milagres em nosso meio, em nome de Jesus. Amém.